Salve, meu povo! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um 30 Minutos de Saúde e Evolução. Estamos aqui para falar um pouquinho hoje de um tema muito especial. Vamos falar um pouquinho de alimentação e vamos falar um pouco dessa perspectiva energética relacionada à alimentação. Eu tenho tem dois convidados super especiais aqui. Um deles é o César, que é meu sócio, meu amigo, meu irmão. E o outro é Dr. Cessi. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas ele topou e aceitou estar aqui junto com a gente. Então vai ser uma alegria para a gente conversar um pouquinho desse tema tão legal. Deixa eu receber o... Olá, cadê você? Fala, meu irmão! Não, beleza. Beleza? Maravilha, e você? Muito bom, muito bom. Cris, eu tô. Cris, calma aí, paciente aqui. Não, bora, tudo no seu tempo. Ô, Cécio, eu vi que você entrou, querido. Se você quiser. Ah, eu acho que já tem solicitação sua aqui, deixa eu te aceitar também, que aí a gente compõe nossa pequena mesa aqui. Cadê? Ô, maravilha. Ô, Salve, Cris, salve! tudo bem? Tudo bom, querido? Bem-vindo. Joia, Maravilha, tudo maravilha. beleza. Cécio, esse é o César. O César é nutricionista funcional e é meu parceiro no projeto da Gênesis. Então, eu convidei ele para estar junto com a gente conversar um pouquinho desse tema tão interessante, né? E várias perspectivas que a gente pode abordar esse tema. Então, bom, seja bem-vindo. Pessoal, Valeu, brigadão. boa. Deixa eu fazer só uma brevíssima introdução para você aí, para quem não te conhece, né? Eu também não conheço tanto, mas, bom, já me chama muita atenção a sua trajetória, é, em que você, bom, na verdade, isso tem muito a ver com o que eu acredito da vida. A coisa que mais me motiva em relação ao propósito é ajudar cada um a encontrar a sua verdade. E essa verdade tem a ver com como a gente manifesta o nosso propósito através da nossa existência, através também do nosso trabalho. Então eu vejo na sua trajetória que você mudou bastante coisa aí, É, né? Você, é. você é médico de formação, então eu imagino que você formou dentro de um paradigma médico clássico e tradicional, né? E hoje você tem uma visão muito mais ampla, né? Eu vejo você falando de percepção, vejo você falando de consciência, vejo você falando do Ayurveda, que é uma forma de olhar muito mais poética, muito mais ampla e muito mais integral para a vida e para a saúde. Uhum. Então, bom, eu fico feliz, me parece que você está muito mais encontrado e cada vez se encontrando mais, né? Então, se quiser dar as boas-vindas aí. Valeu, obrigado aí, Cris. Exatamente, eu fiz essa trajetória tradicional, entrei lá na medicina convencional, estudei esse lado da doença e ainda fui fazer uma residência de cirurgia geral, né? Eu operei durante 10 anos Pô, casos cirúrgicos, então muito contato com emergência, UTI. E depois, em 2015, eu tive uma situação muito forte com a minha saúde e eu tive que, como médico, estudar meu próprio caso e começar a entender essa origem da doença em si como um grande desencontro de você com o seu eu e também sim. como uma oportunidade de você se reconectar com a sua essência e começar a entender a vida com uma visão um pouco mais ampliada. E aí eu comecei a buscar outras áreas, né? Eu cheguei a fazer nutrologia, que Uhum, ainda é dentro dos moldes convencionais, sim. e meu processo de autoconhecimento continuou, e a nutrologia e todo o contexto em volta dela já não estava fazendo sentido para o momento que eu estava dentro desse estudo do eu. E aí eu Sim. encontrei no Ayurveda um território assim mais aprazível para a gente exercer ali a medicina. E não Uhum, desconsidero a trajetória em si, porque esse fato da sim. gente entrar dentro de uma profissão e você compreender a essência, qual é a essência de ser médico, né? O que é isso que está lá, você acha que entra dentro de uma faculdade, pega um diploma, sai médico? O que é a essência? A gente não precisa pedir para o beija-flor
beijar a flor, voar. Qual que é a essência do médico que naturalmente ele está ali? É uma busca, é um estudo, porque é uma profissão muito antiga e que muitas vezes o que se forma hoje no Brasil não é muito bem em medicina, que não tem essa visão e essa compreensão do ser. Tem muitas pessoas que não fazem medicina e são mais médicos do que outras, que eu Sim, vejo, sim. porque tem esse olhar, né, de uma naturalidade dessa questão médica. E a gente está aqui reformando, eu vejo o pensamento desse local assim da saúde, para trazer as pessoas para esse Sim. lado dessa força. Maravilha, maravilha. A sua fala me lembrou de dois pontos aí que eu vou comentar rapidamente. Primeiro, se a gente considera Hipócrates, Hipócrates trazia vários desses princípios, dessa essência que você comenta. E ele falava muito da alternância somática, que é, cara, se você não encontra a origem, a causa, você vai ter manifestações que se alternam naquele soma, naquele somático. E Uhum. assim é. Então, eu vejo que a medicina parece que esqueceu isso, né, muito dentro de uma visão clássica tradicional. Então, a gente vai tendo essa alternância. E aí, as nossas profissões, eu sou físio de formação inicial, o César Nutri, né, nutricionista. E aí, as nossas profissões nessa formação, elas pegam muito dessa origem médica. Porque antes a fisioterapia ela era ensinada por médicos no início, Uhum. né? Então, eu vejo que tem muito essa herança desse modelo em todas as profissões de saúde. E esse movimento que você cita, a gente está fazendo ele junto. Cara, vamos mudar essa visão, né? Vamos parar de enxergar a doença e vamos enxergar os processos de saúde. E quando tem algo errado na saúde, o processo de adoecimento, mas quando ele está acontecendo, antes dele virar uma doença que se manifesta no corpo. E aí a Uhum. gente consegue exercer uma medicina, né, de uma forma muito mais ampla. Então, bom, estamos nesse barco. A nossa ideia, nosso movimento na Gênesis é muito esse. E a gente entende, ou a gente entendeu que quanto mais a gente juntar olhares, mais a gente consegue enxergar de uma forma integral o ser e aí ajudar ele mais. Uhum. Então, deixa eu aproveitar, vou trazer uma perspectiva inicial para a gente debater. Nós vamos fazer uma espécie de uma mesa redonda aqui entre nós. Né? Mas, bom, vamos trazer o tema da alimentação. E o que eu acho interessante, vamos lá, alimentação, uma das bases chaves da vida, da saúde, dentro da nossa visão. Não a única, mas uma delas. E a gente tem várias perspectivas quando a gente olha para a alimentação. A gente pode olhar para a alimentação numa perspectiva mais bioquímica, pensando, olha, a alimentação me dá nutrientes, me dá glicose, ácido graxo, que vai lá para a mitocôndria para produzir ATP energia, para que o nosso corpo funcione. Essa é uma perspectiva. Mas a gente pode olhar também para a alimentação, ainda numa perspectiva mais fisiológica, que é, cara, o que eu como influencia muito a fisiologia das mitocôndrias. Se eu tenho uma comida, uma alimentação que favorece um estresse oxidativo, eu altero o DNA da mitocôndria e eu começo a ter uma mitocôndria que não funciona bem. E essa mitocôndria, além de produzir o ATP, ela parece ser capaz de captar energia do campo vácuo cósmico, vácuo field, e transformar isso em energia metabólica para o nosso corpo. Então, ela tem uma função muito, muito, muito chave de produzir energia para nós. Então, é uma outra visão já trazendo a fisiologia. A gente pode olhar para a alimentação numa perspectiva muito energética, que é, cara, eu tenho alimentos que me dão energia, tenho alimentos que roubam energia. É algo que a gente está olhando muito na Gênesis também, para essa perspectiva energética. A gente pode olhar para a alimentação numa perspectiva de propriedades específicas que cada alimento tem, e é um trabalho que você faz das ervas medicinais, por exemplo. E ver, cara, esse alimento ajuda nisso, nisso, nisso. A gente pode olhar para a alimentação numa perspectiva sutil de como essa alimentação influencia a qualidade da nossa mente. Determinados alimentos deixam a nossa mente mais agitada, né? Outros deixam a nossa mente mais embotada e outros trazem um equilíbrio mental, né? Trazendo um pouco essas qualidades de alimentos que são rajásicos, tamásicos ou satívicos. E a gente pode olhar para a alimentação na perspectiva de, cara, qual alimento é mais alinhado à minha constituição e também ao clima, ao momento do ano ou da vida que a gente está vivenciando.
E aí a gente traz toda a perspectiva dos doshas e toda a perspectiva do Ayurveda, que você estuda bastante, vários desses pontos a gente estuda bastante em comum. Então, assim, considerando que, e aí eu vou pegar uma fala que eu vi você falando na sua live de manhã, considerando que, e eu faço eco e eu sei que o César também, considerando que muitos dos nossos pacientes chegam com a queixa de cansaço, e foi exatamente isso que eu escutei você falando, e que a gente ecoa, cara, o paciente chega cansado, fadigado, sem energia, com dificuldade de realizar o que ele quer realizar. Então, esse paciente chega para nós, isso é um sintoma de que, cara, esse sistema está adoecido. E aí, considerando isso, né, o que, que a gente pode pensar em termos da alimentação e como ela pode ajudar essas pessoas e esses pacientes? Então, vou passar para vocês dois aí, para vocês comentarem o que quiserem e a gente continua nosso bate-papo. Por favor, César. Manda brasa Não, aí. manda aí, eu já falei, pode falar. Não. E hoje, né, que o Cris comentou, manda brasa. Olha, nessa perspectiva da questão dos alimentos e a própria produção de energia, eu gosto sempre de voltar para o básico para as pessoas e começar a fazer antes de começar a refinar o alimento para o doce, alimento para o inverno, volta para o básico, que é aquela coisa do alimento. Você está performando como na sua alimentação? Ela vem de alimentos naturais, ricos, orgânicos, da terra, ou alimentos processados, alimentos empacotados? Então, essa é a primeira parte que eu falo, tem que pelo menos cumprir aí 70, 80, 90% desses alimentos vindo daí. Então, essa é uma etapa que ela é básica, que eu vejo que precisa estar acontecendo para a pessoa começar a pensar em refinar detalhes da alimentação, como qual que é o melhor alimento para o seu dosha, porque esse basicão ele é muito importante e é uma questão de quem escolhe o alimento na hora de levar para dentro da casa. Você está escolhendo pelo seu gosto ou você está escolhendo pelo conhecimento daquilo que te convém, que faz bem para você? Porque se a gente for muito pelo gosto, sem pensar muito, raciocinar, a gente pode cair nesses gostos que levam, né, a alimentos pouco nutritivos. Que dentro do meu pensamento, eu gosto de deixar aberto também para os alimentos pouco nutritivos e não proibir alimento pouco nutritivo. Mas, assim, para resolver aquela pergunta, doutor, posso isso e aquilo? Eu falo, gente, essa pergunta, para mim, eu vou sempre responder, você pode. Aí depois que você pode, você está autorizado, né? Você é um ser livre, você pode colocar qualquer coisa dentro da sua boca, não é por conta que você pode que você não vai deixar de raciocinar em cima da qualidade desse alimento, do quanto que ele é rico nutricionalmente, se ele é pobre nutricionalmente, e o quanto que ele vai estar inserido dentro da sua dieta a longo prazo, sendo que isso não performe mais do que 20% da sua alimentação. Esse alimento, às vezes, que é um alimento afetivo, pobre nutricionalmente, que a gente pode inserir dentro de algum momento que não vai fazer mal observando o todo, o que a pessoa está fazendo a longo prazo. Gosto muito dessa ideia. Isso. Desculpa, César. Deixa eu até te perguntar em cima disso. Você citou um pouquinho da sua história, bem brevemente, falando, eu precisei abrir um pouco, fazer mudanças e tal. Como é que foi a relação com o alimento nessa sua história? Sim, eu sempre tive um apreço grande com a alimentação, desde pequeno. Assim, começou assim um tanto conturbado, porque eu nasci rejeitando carne. Então, a família, né, toda aquela questão, a criança não vai crescer, não sabem muito bem lidar com uma criança que muitas vezes não quer comer carne. E aí eu fui comer carne pela primeira vez, eu tinha uns 13, 14 anos, por aí. Só que dos 13 até os 28 anos, o período que eu passei comendo carne, eu vi que eu fui indo em direção a um lugar que era muito distante da minha constituição
física, e que essa carne e os valores foram me levando para um lugar. Na época que eu era nutrólogo e ainda aficionado por academia. Então, eu era aquele cara que ia para academia e os professores falavam assim, você vai subir no palco quando? Porque é louco da bioimpedância, constituição, pesava todos os macronutrientes da vida para esculpir o corpo naqueles moldes lá de palco. Então, eu aprendi muito de nutrição nessa fase. Apesar de eu estar construindo uma ideia muito distante de onde eu estou hoje, eu vejo que foi uma parte importante para eu aprender detalhes de micronutrientes, macronutrientes, composição, distribuição entre macronutrientes, porque eu estava fazendo em mim mesmo esse laboratório. Comendo 10 claras de ovo todo dia, sei lá quantos gramas, 3 gramas por quilo de peso. Hoje eu não como nenhuma grama por quilo de peso de proteína. Naquela época, 2, 3 gramas. Só que foi o período que eu vejo que eu já estava adoecendo, né? Com com o corpo muito esteticamente saudável, mas assim, por dentro, valores, confusões e buscas, em um certo sentido, sem sentido, na real, né? E jogando toda a pulsão de vida em cima da construção desse corpo. Então, eu falo, foi uma fase importante para eu aprender detalhes da nutrição, né? Esses processos que o nutrólogo, muitas vezes, fica nessa área, composição corporal, e só que eu vejo que, é bacana, eu ainda prezo por isso, mas, gente, não dá para ficar só nisso, sabe? Você ficar exclusivamente focado numa nutrição técnica que vai te dar determinado índice de gordura. Que essa existe um grupo de pessoas, né, que busca isso como um ideal de vida. Bacana, top. Desculpa que eu até te cortei aí suas perguntas, mas eu queria saber um pouquinho a história do Cécio com o Oli. Eu costumo falar, pessoal, que o que a gente faz pode nos libertar ou nos aprisionar, né? Então, assim, dependendo de como você lida com a alimentação, você está criando liberdade. Liberdade da mente, liberdade de ter energia para fazer os processos da vida acontecerem. Mas dependendo, você cria um aprisionamento, né? De, preciso comer isso, aquilo, vou pesar, enfim. Então, talvez, né, algo que a gente está sempre buscando é como a gente pode desenvolver uma relação mais saudável com a nossa alimentação. E aí, sempre que eu penso nisso, e aí eu já passo para vocês, que aí a gente vai fazendo um bate-bola mais rápido. É impossível a gente dissociar a alimentação das emoções. E aí o que eu vejo é um caminho bidirecional. O que eu como e como isso entra no meu corpo, se está gerando estresse metabólico ou não, se está alimentando boa ou má microbiota, vou colocar de uma forma mais rudimentar aqui, se está gerando inflamação interna ou não, isso está mudando as interocepções que vão ajudar a construir as nossas emoções. Então, esse é um aspecto. Por outro lado, né, o que eu sinto influencia a minha escolha alimentar. Né? E aí eu volto na fala do Sessin, quando ele coloca quem está levando o alimento para casa. E também da sua fala, que é muito boa, que é, cara, você pode comer. Assim, não tem uma proibição. Mas talvez uma boa pergunta é, você quer comer? A partir do momento que tem uma consciência nisso? Então, esses 3 aspectos, emoção, alimentação e consciência, eles andam muito juntos, né? Então, se quiserem comentar um pouco isso, talvez seja um ponto interessante aí. Passo para vocês aí. Vai lá, Cécio. Eu vejo que a função que discerne dentro da gente, ela é sustentada pelo nosso corpo energético, né? A função que discerne seria o nosso corpo de inteligência, que em sânscrito a gente chama de buddhi, que é um intelecto que está iluminado pela razão. Então, esse corpo, ele precisa da energia do nosso prana, que é o nosso corpo energético, que está sustentando todas as funções vitais e funções também intelectuais, de discernimento e lucidez. Quando a gente está com o corpo energético mais baixo,
eu vejo que o nosso discernimento na hora de essa função operar já não é mais a mesma. Então, você teve um dia de trabalho longo, cansativo, fez uma viagem de carro, qualquer coisa que consumiu o seu prana maya kosha, que é esse envoltório de prana, vai fazer com que esses processos de discernimento ficam um pouco abalados. Então, Sim. é o momento que a pessoa chega e já não tem tanta força de discernimento e ela, às vezes, vai falhar ali na hora de escolher o que comer, a quantidade de comer, porque não tem essa força. Então, eu falo, a gente, para manter o nosso discernimento, a gente precisa manter esses níveis altos de energia. Então, uma situação que você vai observar seus hábitos, porque se você está constantemente colocando um alimento que não deixa o seu prana maya kosha forte, você já tem níveis basais ou às vezes medianos inferiores de energia. Então o seu discernimento já não pode chegar num limite que poderia chegar ali de clareza, lucidez. Então é comportamento e a gente avaliar a sensação de energia, de disposição, para a gente saber assim, quanto que está a nossa energia. Eu gosto muito do momento quando a gente acorda, porque eu pego muitos pacientes que acordam cansados. Sim, sim. Aí é uma situação que se já acordou cansado, imagina durante a atividade do dia. Então, já se torna um cansaço crônico, de longa data, a pessoa já está meio que arrastando as correntes. E aí é preciso não só tomar alguma coisa, mudar a alimentação, que é importante, mas isso são ferramentas externas, mas é uma mudança de posicionamento interno também. Porque a ferramenta externa, ela vem para ajudar a gente a subir a nossa capacidade de cura interna. Organizar, até a cirurgia serve para isso. A cirurgia serve para colocar os canais ali no lugar certo, por onde a energia vai fluir de novo. Porque às vezes a anatomia está toda estragada, que precisa colocar de um jeito para a energia voltar a fluir. E é essa energia que volta a fluir ali que vai fazer a cicatrização e a cura. Quando coloca tudo no lugar, mas o paciente não tem essa força vital interna, não cicatriza. São aquelas cirurgias complicadas, não fecha ponto, não tem força vital, não está chegando. E essa força vital, ela é traduzida, quando manifesta, em diversas moléculas, né? O ATP, os próprios nutrientes que vão chegando ali no momento da cicatrização. Mas se a gente olhar pela ótica do corpo do prana, são fluxos de movimento que existem dentro do corpo específicos. E a gente tem como, de maneira consciente, começar a estudar a nossa própria energia, para entender quando que a gente vai tomar determinada ação ou não. Discernir. Boa. Boa, Bacana. boa. Top. Gostei. É muito bom quando você fala de fluxos de movimento, né? O prana tem a ver com fluxos de movimento no corpo, né? E quando a gente pensa, né, e eu falo bastante sobre emoções, quando a gente pensa em emoção, né, o que é uma emoção saudável? É uma emoção que está em movimento. A emoção é energia, ela tem uma natureza bioquímica, mas ela tem uma natureza que precede a bioquímica, que é eletromagnética. Então, é parte do campo energético. Então, ela funciona como uma onda mesmo. Então, é uma onda que vem, cresce, chega no pico e desce. Então, se a gente permite que essas emoções movimentem, elas são saudáveis. E aí, se a emoção movimenta, a nossa energia movimenta. Então, se eu tenho uma emoção estagnada, eu crio bloqueios energéticos. Eu crio bloqueios, talvez, das coisas que mais roubam a energia do nosso sistema. E cria vários ciclos viciosos, porque dentro disso que você falou. Porque uma emoção que está estagnada, eu não tenho tanto discernimento na minha escolha. E aí eu me alimento de uma forma pior. E aí, alimentando de forma pior, eu também não estou me nutrindo energeticamente a partir daquela alimentação. E aí, sem energia do alimento, sem energia das emoções que estão estagnadas, a gente vai ficando muito sem energia.
E aí a gente vai entrando em vários outros ciclos de cada vez menos energia, né? Então, muitas vezes a nossa função como terapeutas é bloquear esse ciclo vicioso, criando uma nova possibilidade, né, para a pessoa, para o sistema, né, meu velho? Comenta Sim, algo aí, quero te escutar. o que você falou aí das emoções, Cris, que acaba que é um campo, quando ela está estagnada, né, um campo que gruda e atrapalha, né, fluxo de elétrons e energia, e que o César falou sobre cicatrização. A gente viu, tem o quê? Talvez um mês atrás, aquela paciente que as cicatrizações aqui no peito, que passam no circuito do estômago, né? Não melhoram de jeito nenhum. Ou seja, tá cheio de emoção nesse circuito, né? Grudado, que precisa movimentar para deixar movimentar a energia, né? Boa. Matéria-prima para conseguir que a cicatrização funcione, né? Sim. Bacana. Sim. E aí, eu gosto sempre de. Aí a gente volta sempre nesse ponto, né? Então, assim, a gente está alimentando bem para ter boas emoções e ter energia, ou a gente precisa ter energia para ter uma boa emoção e uma boa alimentação? Na verdade, está tudo tão misturado, né? Sim. Então, mas enfim, mas realmente encontrar onde é o bloqueio principal e desbloquear, a gente libera muito, né, o fluxo da vida, né, e o fluxo de energia que possibilita que tudo isso aconteça, né? Muito bem, muito bem. Queridos, bom, vamos lá. Cécio, você me colocou a questão do horário, né? 2 horas. Nós estamos chegando em Sim. 2 horas. O papo Nossa, é muito você passou rápido, né? rápido demais. Eu falei contigo, né, quando você aceitou, eu falei, cara, vai ser muito assunto para pouco tempo, Pouco porque tempo. em cada ponto aí daria para a gente mergulhar e fazer realmente um mergulho muito mais profundo, né? Mas são pontos que a gente vai colocando aí, né, que faz a gente refletir em caminhos que a gente pode seguir, né? E muito do seu trabalho, pelo que eu vi, é também um trabalho de mentoria, né? Para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho mais saudável para ser, para existir. Assim como o nosso, né? Eu cada vez mais me vejo nesse lugar também, de identificar o que está acontecendo e traçar um plano que ajude a pessoa a encontrar um caminho mais saudável de estar. Uhum, Então, uhum. enfim, a gente converge em vários momentos, em vários lugares aí, né? Assim como eu vejo César no mesmo lugar, né? Então, é muito bom, muito bom. Bonito Muito esse bom olhar. mesmo. Fico feliz que você está com esse olhar, Muito bom. A né? gente vai juntando forças Vai e juntando vamos combinar depois forças. outras vezes para a Vamos. gente falar sobre outros assuntos. Eu estou sempre disponível aí para a gente trocar Legal, nessa legal. rede que é uma rede que trabalha por similaridade e eu acredito que a gente só tem a colaborar e expandir juntos e estou disponível sempre para poder trocar pessoas incríveis aí que estão dentro desse caminho. Legal, querido, legal. Valeu, viu? Obrigado pela sua presença, Obrigadão. disponibilidade, tá? César, você como sempre, obrigado pela parceria aí, pela irmandade. E pessoal, vocês que estão com a gente, obrigado também pela presença suas. Quem assistir depois, Lu, você me mandou, acabei de ver sua pergunta aqui, eu te respondo no privado, tá? Sobre caminhos para a gente identificar esses bloqueios. Porque aí, eu não estou querendo segurar o César, não, que ele tem compromisso agora. E no mais, queridos, um abraço carinhoso para todos. A live vai ficar gravada, então quem Valeu, quiser depois obrigadão. pode ver também. Beijo, beijo para todos. Valeu, Até Cris. Valeu, mais. César. Até Valeu, mais. querido. Bom te Tchau, conhecer tchau. um pouquinho Bom mais. Tchau, demais. tchau.